Então, meus irmãos, boa noite. Vamos continuar o nosso estudo aí sobre crescimento e maturidade, ou pílulas da maturidade cristã. E eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor lá para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos meditar neste versículo nessa noite. Tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 15. Pílulas da maturidade cristã. E hoje nós vamos ver a primeira pílula. A pílula do andar sábio. Essa é a primeira. Efésios capítulo 5, versículo 15. Que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andares, não como necios, e sim como sábios. Portanto, vede prudentemente como andares, não como necios, e sim como sábios. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra agora, pelo tempo que o Senhor vai nos dar agora de meditação nela. Que o Senhor realmente, Deus, use essa frase do versículo 15 para realmente fazer uma transformação em nossa vida. Em nome de Cristo oramos. Amém. Certamente todos nós já tropeçamos na vida. Já? Tropeçou? Não no sentido metafórico, figurativo, mas no sentido físico também. Já estava andando na rua e você aí tropeçou e caiu. E geralmente a queda, quando a gente cai na rua, tropeça, tem vários obstáculos. Vários obstáculos podem nos levar a essa queda. Pode ser pedras, pode ser desníveis da calçada, da rua que nós estamos andando, pode ser um buraco, que é o pior de todos, cair no buraco. Pode ser um terreno liso ou oleoso, uma lama, e você coloca o pé achando que ali, vou colocar o meu pé e esbarra no chão. E as consequências dessa queda, desse escorregamento, vai desde machucar a perna, machucar o braço, machucar talvez o ombro ou as costas, até mesmo a você cair e machucar a cabeça, e afetar a sua cabeça. O fato, irmãos, é que isso ocorre porque não prestamos atenção no caminho que nós estamos andando. Então toda queda diz respeito a isso. A causa é porque eu não prestei atenção, exceto aqueles que alguém empurra o outro, Mas se você cai sozinho é porque você não prestou atenção a algo que estava no seu caminho e que levou a queda. O fato é que a nossa mente não estava então focada nos obstáculos presentes no nosso caminho, que nos fizeram cair naquele momento em que você se depara no chão todo ralado. E os motivos da falta de atenção podem ser inúmeros. Talvez você caiu porque você estava andando muito rápido. Então você está andando muito rápido e você não viu o obstáculo e caiu. Ou talvez você caiu porque você estava olhando para um outro lugar. Ao invés de olhar o caminho, você estava olhando um carro passar e esbarrado por aquela queda. Ou porque talvez você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e você cai no chão. Pode ser, são alguns motivos. Mas a ideia é que precisamos dar passos com cuidado em tudo em nossa vida, Agora trazendo para um ponto de vista mais figurado. Em nossa vida nós precisamos dar passos com cuidado também, tanto no andar diário como também na nossa vida comum. Por quê? Porque na vida espiritual é a mesma coisa. Podemos perder o foco da nossa caminhada cristã e cair nos obstáculos, nos pecados e outras consequências, simplesmente porque nos faltou um mínimo de atenção, ou de um olhar, ou de uma observação a respeito do que estava no nosso caminho. E é exatamente o que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 15.
Paulo é como a nossa mãe aqui no versículo 15, quando a gente caía e a mãe falava, anda direito. É como Paulo está dizendo aqui, portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Quando Paulo estava falando, portanto, Paulo estava se referindo a tudo aquilo que ele vem falando ali desde o versículo 8 até o 14. Quando ele fala assim, pois outrora, né? Se você pode até inverter a ordem aqui do versículo, fica interessante. Ele fala assim, ó, vede prudentemente como andais. E aí quando você vai lá para o versículo 8, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse é o motivo, porque você tem que ver prudentemente aonde você está andando, ou por onde você tem andado na sua vida. E andar, a ideia de andar, né, a gente utiliza muito, é como você está levando a vida, ou andando, né? É a mesma coisa que o quê? Como você está se movendo, se deslocando, avançando, seguindo, ou passando, ou progredindo na sua vida. Essa é a ideia de andar. Andar não é simplesmente andar de pernas, né? Mas é um andar de como você está levando a sua vida. Como ela está sendo levada. Para onde ela está sendo conduzida. Para onde ela está indo. E é isso que Paulo está falando aqui. E ele, no versículo 9, ele fala, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então o nosso andar, o nosso progredir na vida tem que apontar para essas virtudes que Paulo falou aqui. Bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referia a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, o portanto é exatamente apontando para aquilo. Vocês eram trevas, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz do Senhor. Por isso nós temos um andar diferente. E aí, com essas palavras, né, Paulo nos chama a atenção a meditar na seguinte pergunta. Sendo eu um cristão, como me vejo no meu andar? E a pergunta é, como você se vê no seu andar? O convite de Paulo aqui é, veja prudentemente como andares. Ele está te chamando a uma reflexão. E a reflexão é, como eu estou andando? Esse versículo não está solto aqui só, veja prudentemente quando andares quando você quiser. Ou veja prudentemente quando andares quando você achar que é necessário. A ideia é, veja prudentemente como andares hoje, agora, a todo instante em que você está progredindo nessa sua vida. E você está andando como alguém que é um filho da luz ou que é um filho das trevas. E aí Paulo ele vai dizer que não é somente um ver de qualquer jeito. Né? A palavra verde aqui que ele utiliza é a palavra grega chamada blepo, que significa ver, olhar, mesma coisa, né? Ter visão, discernir, perceber, observar, dirigir os pensamentos e considerar. O que Paulo está nos chamando a atenção aqui não é um ver rápido. Não é assim, minha vida espiritual está complicada, né? Tem aquilo outro, mas é isso aí. Não é esse chamado a ver que Paulo está falando aqui. É um chamado a ver com atenção. É um chamado a um olhar reflexivo. Porque a palavra blepo diz respeito disso. É um olhar contemplando. É um olhar meditando. Meditando sobre algo. E aí, como se não bastasse, né, a palavrinha aqui verde, que é uma ordem, né? Note que é uma ordem. Não é assim, olha, se quiseres ver, né, veja prudentemente, talvez, né, é verde. Ele usa uma outra palavrinha aqui ao lado da verde, que é prudentemente. Essa palavrinha aqui é a palavra grega akribos, que significa diligentemente, prudentemente, cuidadosamente ou precisamente. Essa palavra ela tem a ideia de alguém que olha ou encara com prudência ou cuidadosamente um objeto. É alguém que não somente pega um objeto ou uma tarefa para fazer e faz de qualquer jeito,
mas alguém que se atenta nos mínimos detalhes e precisamente aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está observando. No caso aqui, o vede, né? Então, vede prudentemente. A gente pode traduzir esse versículo, a ideia desse versículo, como Paulo dizendo para nós, então, dirijam uma reflexão cuidadosa a respeito de como vocês têm progredido na sua vida. Dirijam uma atenção, uma reflexão cuidadosa a respeito de como vocês têm progredido em suas vidas. Ou não continuem a viver um dia após o outro sem avaliar se vocês andam nas virtudes dos filhos da luz. Vede prudentemente como andares. E não é à toa que esse versículo ele está exatamente após o versículo 14, né? Que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Alguns teólogos vão dizer que esse versículo 14 se refere a uma parte do hino de Páscoa cantado pela igreja primitiva. Então é uma parte do hino de Páscoa e era também um convite evangelístico, né? Assim como Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, né? Assim também Cristo chama esses que estão mortos a serem levantados. Por isso que ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E não é à toa que Paulo coloca exatamente na sequência esse chamado de vede prudentemente como andares. Por quê? Porque somente alguém acordado espiritualmente pode ver com precisão a situação da sua vida. Se você hoje está aqui, você está ouvindo essa mensagem, e você está olhando para tudo isso e está assim, é porque você está no versículo 14. Você está dormindo. Se você não está sentindo no seu coração o peso dessas palavras, vede prudentemente como andares, é porque você está no versículo 14. Você precisa despertar dentre os mortos para que Cristo te ilumine. Mesmo você sendo salvo, mesmo que você já foi salvo em Cristo, eu sei, mas talvez a gente pode querer voltar para a sepultura de novo, né? O crente, a nossa carne ama voltar para a sepultura, de onde Deus nos tirou. Aqui, irmãos, tem sido a causa de muitos dos nossos problemas. Estamos constantemente dormindo espiritualmente e por isso nós perdemos a precisão e a percepção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Estamos dormindo entre as coisas já mortas para nós, as nossas vontades da carne, o orgulho, os confortos físicos, a infidelidade a Deus, a falta de compromisso, os medos, as ansiedades, as incredulidades, os vícios, a ingratidão, a ira, a tristeza, a inveja, a falta de esperança no que Deus pode fazer. Tudo isso é nossa sepultura. Eu posso viver na minha sepultura, eu posso fazer que nem como o Zé do Caixão, né? Deitar no... Ele tem uma cama de caixão, né? Deitar no meu caixãozinho ali e ficar dentro dele só ali, ó. Mas o Senhor está falando: olha, primeiro, desperta, você não está morto, levanta daí e veja prudentemente como andares. Esse sono, irmãos, estagna o nosso andar e é por causa disso que já não sabemos mais o que fazer, muitas vezes. Porque estamos cercados de diversos desses problemas e das incertezas. O Isby, comentando essa passagem, ele vai usar a figura de um sonâmbulo. Ele diz assim: infelizmente muitos cristãos passam pela vida como sonâmbulos, sem fazer o melhor uso possível das oportunidades que têm de viver para Cristo. Como nós muitas vezes nos encontramos com sonâmbulos, né? O que é um sonâmbulo? Um sonâmbulo é alguém que desperta, entre aspas, né? Que ele está dormindo, mas ele faz movimentos enquanto ele está dormindo. O sonâmbulo ele está no estado entre sono e não sono. Ele está ali no meio, né? Ele está ali acordado ou não. Mas ele está fazendo algumas coisas, mas ele está dormindo ainda. Talvez muitos de nós estamos assim, estamos fazendo coisas. Não estamos parados lá, no nosso caixãozinho, na nossa sepultura,
Nós estamos trabalhando, estamos fazendo algumas coisas, mas estamos fazendo como sonâmbulos, sem saber para onde estamos indo. Uma vez eu já tive um episódio de sonambulia, não sei se é esse o termo, né? Onde eu saí da minha cama e acordei na despensa. Eu não quis ir para, né, a despensa como se fosse algo assim, né? Eu não quis fazer aquilo, mas eu me encontrei lá, assim, estou aqui, né? Eu não queria estar aqui, mas por que eu estou aqui? Porque a pessoa não detecta aquilo. E a questão é, irmãos, que sejam um crente dormindo na fé, ou seja um sonâmbulo espiritual, a verdade é que ele não percebe as oportunidades de crescimento e maturidade que Deus pode proporcionar se ao menos parassem de levar a vida como continuam levando. E é exatamente isso, irmãos, que pode mudar tudo em nossa vida. É quando a gente começa a não arar em terras novas, né? E a não semear em espinhos, como está lá em Jeremias capítulo 4, como nós lemos com os homens hoje, né? Então, é você fazer diferente. É você não continuar fazendo a mesma coisa que você já sabe que vai dar problema. Você já sabe que algo dá problema. Você já sabe, e eu falo isso para a minha vida também. Você sabe para onde está indo. Para onde aquilo vai te levar e você faz a mesma coisa, é porque você está dormindo na fé. Ou você é um sonâmbulo espiritual. Está se movimentando, mas está fazendo coisas que vão te levar a lugares em que você não queria estar. Há problemas na sua vida. A estes, Paulo está dizendo: veja prudentemente como andais. Ou veja para onde estão indo. E aí Paulo então expressa mais detalhes sobre como deve ser o andar ou viver do cristão, utilizando aqui duas maneiras distintas. Uma maneira que não devemos ser e uma maneira que devemos ser, né? E a primeira, Paulo fala assim: vede prudentemente como andais, não como nércios. Não como nércios. A palavra nércio aqui é a palavra asofos, né? Que é literalmente a e Sofia, né? Ou sem sabedoria, né? Sem sabedoria, ou andar sem sabedoria, ou que também significa imprudente, tolo. Nécio significa imprudente ou tolo. Quem é o nécio? O nécio não é aquele que tem uma limitação intelectual, não é aquele que sofre de TDAH, né? Ou de outros transtornos. Esse não é o nécio. O nécio não é esse. O nécio é aquele que compreende o ensino da sabedoria, mas ele não se importa em aplicar na sua vida. Esse é o nécio. O nécio é: eu sei que isso é verdade, mas eu não quero. Eu sei que isso é verdade, mas para mim não. Esse é o nécio. Por isso, ele age como imprudente. Ele sabe o que é o certo, o que é o sensato a fazer, mas não faz. O imprudente, né, a gente vê muito isso na autoescola, né? Imprudência, imperícia, né? O que é uma imprudência, o que é uma imperícia, né? O imprudente é esse. É aquele que sabe que tem que entrar no carro e colocar o cinto, mas ele não coloca. Não, mas o cinto salva. Sim, eu sei que o cinto salva, mas eu não quero colocar. Mas, isso dá multa. Sim, eu sei que dá multa, mas eu não quero. Tá. Aí acontece um acidente, você ganha mais do que uma multa, né? Você pode ganhar a perda da sua vida, na verdade. Você perde a vida, porque você não está usando o cinto. Então o imprudente é exatamente essa pessoa. E na Bíblia nós vamos encontrar passagens e também personagens que agiram de forma nécia. E aqui eu vou trazer a vocês um caso paradoxal de uma pessoa que tinha tudo para não ser nécio, mas foi, que é o rei Salomão, né? Ele era um homem cheio de sabedoria dada por Deus, mas que no decorrer da sua vida tomou decisões nécias. Salomão foi usado por Deus para escrever o que está lá em Provérbios 1, 21, 22. Abre lá. Olha o que Salomão escreveu lá. Provérbios 1, 22.
Salomão escreveu assim: até quando, honestos, amareis a honestidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? E esse mesmo homem escreveu Provérbios 1:32, na sequência ali: os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Ele escreveu também lá em Eclesiastes 10:3, né? O seguinte: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto, ou a mesma coisa que tolo ou nécio. Ele escreve Provérbios, ele escreve Eclesiastes, livros que apontam e falam sobre a sabedoria, totalmente o contrário de alguém que é nécio. Mas como é que Salomão termina? Como é que é o término da vida de Salomão? Está lá em 1 Reis 11, versículos 1 a 6. Abre lá. Olha o que vamos ler do homem mais sábio do mundo que escreveu Provérbios e Eclesiastes. Olha o que vamos ouvir dele. 1 Reis 11, 1 a 6. Vai dizer assim: ora, além da filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. E note que depois olha o que vai dizer na sequência aqui: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Moabitas. E esses dois deuses aqui citados, eles tinham adorações de sacrifícios infantis. Eu não sei, não posso afirmar se Salomão participou desses tipos de culto a essas mulheres, né? Tinha vários tipos de cultos, né, para essas divindades, mas não sei se participou dessa. Mas olha aonde ele chegou. Olha o que ele falou e olha aonde ele chegou. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não preservou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nem o homem mais sábio do mundo ficou livre de um agir nécio, imprudente ou tolo, quanto mais nós, né? Somos semelhantes a Salomão. Estamos cheios de convicções corretas sobre o que deve ser feito, mas no minuto seguinte negamos todas elas pelos nossos atos. Não é isso que aconteceu com Salomão? Exatamente. Provérbios e Eclesiastes, meia-noite, não, 23:59, Provérbios e Eclesiastes, meia-noite, se entregou às mulheres, perverteu o coração, e não seguiu como seguiu ao seu pai. Todos os provérbios ali de Salomão, claro, por mais que ele escreveu já no fim da sua vida, mas ele tinha ouvido aquilo tudo já da sua mãe e do seu pai, né? Então ele já sabia daquilo. E Deus ainda deu o privilégio dele ter uma sabedoria diferenciada. Mas nós somos como Salomão muitas vezes. Temos convicções, temos certezas, mas no minuto seguinte negamos todas elas pelos nossos atos. Mas Paulo continua. Paulo agora nos mostra como realmente deve ser o nosso lugar. Ele fala não como nécios, mas sim como sábios. E a palavra aqui é a oposta da outra, né? A palavra aqui não é asofos, é só sofos, que é sábio, ou sabedoria. Ou também é a mesma palavra para hábil, perito naquilo que faz. Alguém que pondera, alguém que calcula, alguém que mede, que examina o que está fazendo. Larry Peirce, que é um teólogo, ele define essa palavra sábio como alguém que forma os melhores planos e utiliza os melhores meios
para a sua execução. É alguém que ele analisa tudo primeiro, ele traça um plano e depois ele toma uma decisão. Não é alguém que é assim, aconteceu aquilo, então faz isso aqui. Aconteceu aquilo outro, então age assim. Ele não é alguém precipitado. Ele é alguém que analisa. Apareceu aquilo, beleza. Vamos pensar. Faz isso. Vou agir assim. Vou agir daquele jeito. Ou não vou agir. Porque às vezes a melhor decisão, a mais sábia é não agir. Né? A gente pensa, não, a decisão tem que tomar alguma decisão, tem que fazer alguma coisa. Mas a melhor decisão é não fazer nada. Esperar mais. O sábio não age puramente na emoção ou na impulsão, nem tampouco age na lógica, ou apenas na lógica, ou na técnica, mas equilibra o andar da sua vida em todas as fontes que possa fornecer a ele uma boa decisão. O sábio, conforme o próprio Salomão vai nos dizer, e eu vou dizer aqui algumas coisas. Primeiro, o sábio é aquele que teme aquele de quem vem toda a sabedoria. Essa é a primeira premissa do sábio. É temer aquele de onde vem toda a sabedoria. Está lá em Provérbios 1:7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O sábio também, ele não se apoia no seu próprio entendimento. Ele compreende que ele não sabe de tudo. De que ele não pode tomar as suas decisões no achismo dele, porque é falho o coração dele. Como está lá em Provérbios 3, versículo 7, não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O sábio também é aquele que não dá margem à ociosidade. O que é a ociosidade? A preguiça, ou a esperar para tomar uma atitude à frente a algo que ele precisa fazer, algo que ele sabe que ele deve fazer e ele não faz. Ou ele procrastina, ou ele deixa para depois, ou ele não faz, ou ele foge daquilo, não quer encarar aquilo, e ele vai para a ociosidade. Como está lá em Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. O sábio também, em quarto lugar, é aquele que está pronto para aprender. Conforme Provérbios 9, versículo 9, dá instrução ao sábio e ele fará mais sábio. Ainda, ensina o justo e ele crescerá em prudência. O sábio também, em quinto lugar, é aquele que ouve a instrução e aplica essa instrução de bons conselheiros. Provérbios 12, versículo 15. O caminho dos insensatos aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos bons conselhos, ou aos conselhos. Em sexto lugar, o sábio é aquele que é equilibrado no falar. Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Ele é mestre em sua boca, ele controla a sua boca. Ele sabe como agir. Em sétimo lugar, o sábio, ele desvia-se do que é mal. Provérbios 14, versículo 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se e dá-se por seguido. O sábio não. Ele age com precaução. Ele age com prudência. Né? Converte prudentemente. Com prudência. Vendo prudentemente. O bispo vai dizer que uma vida planejada está mais preparada para lidar com os acontecimentos inesperados. E geralmente é isso que ocorre. Quando você não se prepara, aí vem uma tempestade, o que acontece? A casa cai, né? A lona cai. Você não preparou a lona bem, né? A lona não tem estrutura para aguentar uma tempestade e aí a lona cai. É a mesma coisa na vida. Se você não se prepara, uma hora cai. Uma hora você se encontra exatamente como aquela pessoa que está andando na rua e que tropeça, que cai no chão e quebra a sandália havaiana. E agora?
tomei uma queda, estou ralado e vou descalço para casa. Porque não se preparou. Porque não observou prudentemente o que estava no seu caminho. Irmãos, um cristão maduro é um cristão sábio em sua vida. Ele sabe se portar diante das situações sem excesso. E ele não vai ser pego de surpresa. Porque ele já prevê que poderia acontecer aquilo. Né? Nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus sábio, conforme Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Por meio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Amém. E a verdade, irmãos, é que não temos a noção do quanto as nossas decisões poderiam ser melhores tomadas em nossa vida, lá atrás, se nós tomássemos decisões sábias. Aí agora bate o arrependimento, né? Poxa, pastor, você já me quebrou todo e agora você me fala isso ainda, né? Eu poderia tomar decisões sábias lá atrás e não tomei, é por isso que eu estou assim hoje. Mas a questão é, o passado eu não consigo mudar. O meu passado eu não consigo mudar. Você consegue o seu? Não, ninguém consegue. Mas a questão é, podemos decidir diferente sobre o que vai acontecer de agora por diante com a vida que Deus nos dá hoje. Isso você consegue. Quer continuar do jeito que você está? Tropeçando? Levantando e tropeçando? Levantando e tropeçando? Ou você quer ver prudentemente como está a sua vida e agir sabiamente, não como necios, mas como sábios? Como, pastor, então eu posso fazer isso? Como a pílula. A pílula vão dar sábio. E qual é essa pílula, pastor? A resposta, o Constable, o teólogo, ele vai dizer o seguinte: a pessoa sábia é aquela que vê prudentemente as coisas da maneira como Deus vê. A pessoa sábia é aquela que vê prudentemente as coisas da maneira como Deus vê. Ou seja, eu quero tomar decisões sábias, eu quero ser um crente maduro espiritualmente, sim, porque sabedoria indica maturidade. Então eu preciso não começar a ver as coisas como eu quero, como eu desejo. Eu preciso ver as coisas como Deus vê. O que Deus quer da sua vida? Veja isso e faça. Não o que eu quero da minha vida, mas eu quero isso. Tá bom, vai lá, mas não é o que Deus quer. E aí você bate a cara. Ser sábio é ver prudentemente as coisas da maneira que Deus vê. Vede prudentemente como andares, não como necios, e sim como sábios. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Senhor, pelo que ela transmite para nós, esse curto versículo que realmente nos traz uma percepção de como precisamos, Senhor, analisar a nossa vida da ponta da nossa cabeça até o dedão do nosso pé e rever o que precisamos mudar nela. Pedir a Tua graça, o Teu auxílio, o Teu Espírito Santo para poder trabalhar isso em nossa vida. Senhor, não queremos agir do jeito que nós estamos agindo. Eu creio que cada um aqui não quer, não deseja isso, mas nos dá forças e vigor e ânimo para que a gente possa, Senhor, sair de nossa zona de conforto ou de qualquer coisa que nos está travando de poder exatamente ter um andar sábio. Um andar sábio. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a tomar essa pílula todos os dias desse andar, de ver as coisas como o Senhor vê, de procurar viver como o Senhor quer que vivamos. Em nome de Cristo, amém.